Apareceu aí? Sim, Dani, deu certo. Tá certo. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Daniela Araújo. Sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos e cacheados, olhos também castanhos e uso óculos redondos com armação vermelha. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e eu sou uma das monitoras dessa mesa redonda. Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana Abreu. Eu tenho pele branca, cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos também. Eu estou vestindo uma blusa azul e eu também sou monitora junto com Daniela. Essa mesa redonda é composta por Fabiola de Souza Braz Aquino, professora do Departamento de Psicologia e do Programa Pós-Graduação em Psicologia Escolar da UFPB, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Interação Social e Desenvolvimento Infantil, coordenadora do curso de extensão intitulado Formação Continuada para Psicólogos Escolares, supervisora de estágio em Psicologia Escolar e membro do GT de Psicologia Escolar Educacional da ANPEP, e é membro da Comissão de Psicologia Escolar Educacional do CRP 13. É formada também por Bianca Fernandes de Souza, formada em Psicologia pela UFPB e mestrando no programa de pós-graduação em Psicologia Social da UFPB também, e membro do Núcleo de Estudos de Interação Social e Desenvolvimento Infantil. Marina Tavares Sá, psicóloga formada pela Universidade Federal da Paraíba, com ênfase em psicologia escolar e membro do Núcleo de Estudos em Interação Social e Desenvolvimento Infantil. E Rafaela Raíssa, psicóloga formada pela Universidade Federal da Paraíba e membro do Núcleo de Estudos em Interação Social e Desenvolvimento Infantil também. Então, essa mesa ela vai ter como título Estágio Supervisionado em Psicologia Escolar, reconfigurando práticas na transição do ensino presencial para o ensino remoto. Cada ministrante terá 15 minutos de fala, e após a fala de todos os ministrantes, haverá um tempo de 30 minutos para discussão com os participantes, caso eles queiram tirar suas dúvidas e fazer comentários acerca das apresentações. O link de frequência será mandado no chat, e aí a gente vai avisar para que todos possam assinar. E em questão do protocolo de segurança, né? A comissão organizadora, a gente pede que vocês não enviem o link a terceiros. E em caso de intercorrências nas salas virtuais, a gente vai suspender essa chamada e criar outra e mandar pelo SIG Eventos. E aí a gente pede que vocês entrem com o e-mail que está cadastrado. Não posso falar agora não, estou numa mesa, vice? Estou numa mesa agorinha, vice? Posso falar agora não, me desculpa. Vice, amor? Tchau. Professora Fabíola, seu áudio. Meu áudio está ok. Minha imagem estava out. Obrigada. Bom, eu sou Fabíola, minha autodescrição, sou uma mulher de 50 anos, pele branca, eu acho, pele branca, cabelo curto, castanho, às vezes pintado, como colocou minha colega de manhã, às vezes pintado, mas ele é um castanho escuro. Eu uso óculos, estou com óculos, armação retangular, azul escura. Estou usando uma blusa branca e um lenço florido, porque eu amo lenços. E é isso. Espero que seja uma boa exposição para todos. Eu vou estar, após a exposição das meninas, eu vou fazer algumas sínteses e fazer alguns comentários que tenham aí que aproveitem o máximo a mesa e depois disso façam perguntas para torná-la bem dinâmica, tá bom? Muito obrigada. A comissão, né, deseja as boas-vindas a todos e agora passo a palavra para a coordenadora, ou para a primeira pessoa que for falar da mesa redonda. A coordenadora sou eu, já falei, pode passar à frente. Então, pode começar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir para uma das meninas apresentar, né? Eu mandei para vocês a apresentação, se vocês puderem. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Boa tarde, né, a todos.
queria agradecer inicialmente a presença, né, de todos que vieram aqui prestigiar esse momento. Eu me chamo Bianca, como as meninas falaram, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos escuros, da cor castanha, o meu cabelo é curto e também da cor castanha. Eu uso um óculos de armação redonda e de cor prata, mais ou menos, e fina também a armação. Estou usando no momento uma blusa rosa, sem mangas. Também estou usando fones de ouvido e atrás de mim tem uma parede amarronzada e um quadro. Né? Essa é a minha autodescrição. E hoje, nessa mesa redonda, eu vim apresentar alguns aspectos, né, da minha experiência de estágio supervisionado sob a orientação da professora Fabíola de Souza Braz Aquino, que ocorreu ainda de forma presencial. Né? Pode passar, meninas, por favor. Prosseguindo. Licença, Bianca. Poderia ampliar, porque está muito pequeno. Pode fazer a tela cheia, por favor? Mari, se tu quiser, eu apresento aqui, eu consigo apresentar em tela cheia. É tela cheia mesmo, porque está muito pequeno. Isso, pronto. é isso, Assim. obrigada. Pronto, inicialmente eu vou apresentar alguns fundamentos teóricos metodológicos que a gente utiliza, né, na nossa experiência de estágio. Então, assim, o estágio teve como base principal a proposta de intervenção em psicologia escolar crítica de Marinho Araújo, né, de 2014, que é uma perspectiva preventiva, institucional e intencionalmente planejada. A gente também utiliza, né, da perspectiva da teoria histórico-cultural do desenvolvimento de Vygotsky, pensando que o desenvolvimento ele vai estar interligado, né, ao processo de ensino-aprendizagem e, por isso, a necessidade dessa junção, né, da psicologia do desenvolvimento dentro da escola. E aí também a gente utilizou as experiências prévias de estágio, né, já publicadas, que a professora Fabíola veio construindo ao longo dos anos. Pode passar, por favor, meninas. E aí, para localizar um pouco vocês, eu vou trazer alguns aspectos gerais, né, da minha experiência de estágio, que teve início, teve início em 2019 e o término em 2020, né, por causa da pandemia, ela terminou um pouquinho mais cedo, mas teve o término em março de 2020. Foi realizada em uma escola pública de ensino fundamental 2, aqui na cidade de João Pessoa, da Paraíba. Uma das características dessa escola era justamente a presença de uma psicóloga escolar que atuou como minha supervisora de campo durante o estágio, me auxiliando em diversos aspectos dentro da escola. E também tanto a elaboração de pautas semanais, que me guiavam durante esse processo de estágio. Então, a gente programava durante as supervisões com a professora, né, que a gente falava o que é que tinha acontecido, que eu podia falar o que é que tinha acontecido dentro daquela semana, a gente programava o que é que poderia acontecer na semana seguinte. E aí, nisso, a gente considerava, né, que existiam intercorrências, podia faltar uma energia, podia ser um feriado, aparecer um feriado durante a semana, que poderiam impedir, né, daquela pauta acontecer. Mas era uma pauta que me orientava as minhas ações para a gente ter um norte naquela semana. Pode passar. E aí, trazendo um pouco das ações de estágio, né, até antes mesmo da gente entrar na escola, o estágio ele já se inicia com a elaboração do que a gente chama de protocolo de mapeamento institucional de ações em psicologia escolar, que é um documento, né, e é uma prática que vem sendo utilizada pela professora Fabíola já durante em alguns estágios, em que a gente organiza esse documento, elencando algumas ações que podem nos auxiliar, né, durante o estágio. E aí a gente faz um levantamento da literatura nas bases de dados e nos livros da área, e nesse documento a gente consegue ter acesso ao que vem sendo realizado, né, durante os anos na psicologia escolar, e sempre pode acessar esse documento como uma forma de buscar realmente ampliar as nossas possibilidades dentro da escola, né? Assim, procurar, estou precisando de uma ideia, o que será que Marinho Araújo fez, o que é que Gusto está fazendo, a gente vai lá nesse documento e ver, para poder se inspirar realmente, ver o que é que está acontecendo, né? Ter um embasamento teórico que é necessário para fazer as ações dentro da escola.
E aí, já na entrada da escola, né, para essa entrada na escola, existe um momento em que a professora Fabíola me acompanhou, né, na escola para fazer uma apresentação formal, né, oficial aos gestores, falar um pouco como é que esse estágio ia acontecer dentro da escola, falar a minha função também, fazer esses esclarecimentos, né, dentro da escola inicialmente, para poder só depois disso eu conseguir fazer a primeira entrada na escola. E aí, entrando, né, nesse momento já na escola, inicio o mapeamento institucional, que dura todo o processo de estágio, né? Não é uma coisa inicial só assim, que a gente entra, faz uma leitura das fichas, mas não, um movimento, né, que a gente vai fazendo de leitura de ficha de aluno, dos documentos da escola, do projeto político-pedagógico. E aí, sempre que necessário, eu voltava para essas fichas, eu voltava para os documentos para poder realmente me localizar ou localizar alguma situação necessária naquele documento. Já, né, caminhando nos processos de estágio, comecei os primeiros contatos com os professores, fui me apresentando, informando os dias que eu ia estar na escola, fui realizando, né, esse contato no sentido de conhecer aquela escola através de quem estava ali, de fato, fazendo aquela escola, né? Então, eu conversava com as acompanhantes, com os gestores, com os professores, para poder fazer essa apresentação. E aí, nesse momento de apresentação, tanto para os professores como para os gestores, eu fui realizando a entrega do que a gente chamou de questionário de levantamento de expectativas sobre a atuação da estagiária, em que a gente foi investigando quais eram essas expectativas, né, para a minha atuação e como é que eles viam as possibilidades de trabalho junto da estagiária, né, assim, o que é que eles esperavam. E também fizemos a entrega do folder informativo, que é Mariana, né, que está apresentando. Mariana, tu passa aí rapidinho, só para eu mostrar o folder logo. E aí, nesse folder, a gente buscou localizar o trabalho da psicóloga escolar, né, falando um pouco sobre essa psicologia. O que é a psicologia escolar? Para que um psicólogo escolar na escola? Quais são as possibilidades de atuação desse profissional? E esse folder ele foi entregue a todos os atores da escola, desde o porteiro, a merendeira, ao professor, ao segurança, todo mundo que estava naquela escola recebeu esse folder para manter esse diálogo, né? Assim, uma das informações também contidas no folder, os dias que eu ia estar naquela escola, para poder todos terem acesso, né? Assim, ao que é a psicologia que a gente estava pretendendo fazer ali durante o estágio. Aí tu volta de novo para aquele outro slide, por favor. No momento em que eu pegava o questionário respondido do professor, eu já chegava para ele para marcar a observação em sala de aula. E aí, nessa observação, né, para essa observação, eu informava que aquilo ali não era uma avaliação, porque toda vez que eu falava, professor, posso fazer uma observação na sua sala, eu já ia explicando o que é que ia acontecer para aquele professor não se assustar, achar que aquilo era uma avaliação, algum tipo de vistoria dentro da sala dele, né? Assim, então, eu falava que aquilo ali era uma ação da psicologia escolar para conhecer aquele ambiente, para conhecer quem eram aqueles alunos, conhecer a dinâmica de sala de aula, conhecer a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, né, que estava ocorrendo ali. Informava também que aquela observação ela ia acontecer em todas as salas, com todos os professores que permitissem a observação, né? Então, assim, isso acabava facilitando a nossa entrada nas salas. E aí, durante a observação, eu fazia anotações, né, que depois eu compartilhava com o professor para que a gente pudesse ter um tempo de conversar, dele trazer algum aspecto que ele considerava importante para aquela observação. E a gente já ia construindo, né, essa conversa, esse diálogo com o professor. Das outras ações também que eu fui construindo durante o estágio, foi a participação nas reuniões, tanto de conselho de classe, né? Assim, na primeira semana que eu estava lá, eu já fui convidada pela pré-escola, eu ia participar de uma reunião de conselho de classe, e aí eu já virei professora na orientação, professora, o que é que eu faço numa reunião de conselho de classe? Qual é o papel do psicólogo? Fez pesquisa, vá pesquisar, vá assim, descobrir aí o que é que o psicólogo faz, e a gente conversou bastante sobre isso, para saber, né, como é que esse psicólogo podia estar atuando, e aí para mim foi ótimo ter essa participação, né, porque por mais que eu não, a participação no sentido de poder estar lá observando, né, assim, porque eu vi qual era a função da psicóloga dentro daquela reunião, como é que ela se situava dentro daquela reunião, né, assim, e foi muito interessante esse movimento, né, assim, foi uma experiência muito, muito rica para mim naquela hora, mesmo sendo logo na primeira semana de estágio, mas aí em outros momentos eu participei novamente de outras reuniões, né, e também participei das reuniões de planejamento, que era um momento no coletivo em que eu solicitava um espaço, né, também para
realizar um feedback para a escola, né? Um feedback para aquele coletivo, no sentido de mostrar as ações que eu já havia realizado, mostrar qual era a concepção de psicologia que eu estava querendo trazer, né? Assim, reforçar, na verdade, porque mostrar a gente vai mostrando todo dia no nosso trabalho. Mas, nesse sentido. E aí eu vou trazer um pouquinho mais dessa apresentação que eu fazia no finalzinho, para vocês entenderem melhor como é que acontecia. E aí, por fim, realizei 2 momentos de intervenção, um deles com os professores, né, intitulado Encontro com os Professores, que eu vou falar também um pouquinho mais agora, e um outro que teve uma origem e foi de fundamental importância, que foi gerado a partir do encontro com os professores também, que foram as intervenções com os nonos anos. Pode passar, por favor. Bom, né, sobre o encontro com os professores, a gente realizou um momento de escuta institucional, né, e assessoria ao trabalho do professor nos horários departamentais, que aqui em João Pessoa é um momento extra classe, assim, né, que o professor ele vai estar dentro da escola, mas ele vai estar lá para reuniões de planejamento, para uma conversa com a orientadora pedagógica, com a psicóloga, para corrigir prova, para fazer o planejamento de aula dele. Então, assim, é um momento que ele está na escola, mas ele não está na atribuição de professor em sala de aula, né? Assim, é um professor fora da sala de aula. E a gente aproveitava esse momento, né, que o professor estava lá, para conversar com ele individualmente. Para essa conversa, a gente utilizava um roteiro, e era um roteiro, assim, que provocava o professor a pensar nas potencialidades dos alunos, nos aspectos positivos, né, do processo de ensino-aprendizagem. E era bem interessante, assim, durante a entrevista que a gente ia fazendo, a conversa, né, assim, que a gente tratou mais como uma conversa realmente com o professor, a surpresa que eles tinham ao responder o tipo de pergunta, né, assim, porque a gente via muito a conversa ai, a turma tá muito difícil, a turma tá muito complicada, a turma não sei o que é muito... E aí, quando eu cheguei perguntando qual é a potencialidade da turma, o professor ficava assim, o que é que eu vou dizer aqui? Como é que eu vou tratar isso, sabe, assim? E aí a gente acabava conversando para ele conseguir falar sobre isso, né, sobre a turma, porque sempre tinha a potencialidade da turma, né? E aí a gente utilizou para essa experiência os princípios da entrevista reflexiva, utilizada por Lopes, Guessa e Outramari, 2014. Então, esses professores, nesse momento, enquanto eu estava gravando a entrevista, no momento posterior, assim, após a entrevista, ele poderia, né, se ouvir. Não foram todos os professores que tinham tempo para se ouvir, mas alguns conseguiram se ouvir, e eles podiam modificar a fala deles podiam repensar, né, refletir sobre as respostas, e aí muitos professores ficavam, meu Deus, eu falei isso sobre 2 minutos só? Ah, é porque são 15, né? Menino, tá bom, não vai dar tempo de tu falar tudo, não. Eu tava contando 20 na minha cabeça, mas vamos lá. Após isso, a gente fez... Pode passar o slide. Nesse mesmo encontro com os professores, a gente fez um feedback ao professor, né? Que a gente pegou as observações em sala de aula e as conversas com o professor e disponibilizou também textos para guiarem essa conversa com o professor, né? E aí, pode passar, que eu vou mostrar os slides. E aí, cada professor, em cada encontro, a gente criou um slide específico para aquele professor. Esse bonequinho mudava de acordo com o professor. Se fosse homem, se fosse mulher, se fosse mais velho, se fosse mais novo. Ele ia se modificando. Passa de novo o slide, por favor. E aí, a gente trazia cada prática exitosa daquele professor específico, levantamento de demanda daquele professor específico, e tinha um momento de conversa, né? E assim, a partir desse momento de conversa, a gente fazia a proposição de intervenção. Pode passar. Tiveram, né, os desenrolares dessa experiência, a aproximação com o trabalho do professor e da concepção de processo de ensino-aprendizagem, as reflexões positivas, né, sobre os alunos, sobre as turmas e as potencialidades, a construção de parceria e, principalmente, a possibilidade da gente realizar intervenções, né, assim, de ter acesso às demandas para as intervenções. Pode passar. E aí, nas intervenções, falando agora, né, mais rapidamente um pouquinho sobre as intervenções, eu fiz uma intervenção no 9º ano, né, com 2 turmas do 9º ano, em conjunto, né, em parceria com a professora de português, no último bimestre de 2019, faltava assim, um pouquinho de tempo para terminar as aulas, e aí a professora mostrou esse interesse, né, a preocupação dos alunos estavam saindo para o ensino médio, estava vendo eles muito preocupados, ansiosos, e vamos conversar sobre isso. E a gente teve muitas conversas sobre processo de desenvolvimento, sobre transições de desenvolvimento, e acabou associando, né, a transição escolar, a transição de desenvolvimento,
ver qual era o papel da escola nessas transições, falar um pouco sobre as expectativas para o futuro. E aí, passa um pouquinho para eu mostrar os slides rapidinho. Aí eu fiz uma apresentação de slide, né? Fiz uma exposição, passa de novo, por favor. Fiz uma exposição para os alunos, né? Acabou o tempo. Vou terminar rapidinho, só essa intervenção. E aí a gente utilizava de perguntas disparadoras, né, para convidar aqueles alunos para aquela intervenção, onde a gente conversou sobre esses processos, sobre se eles já tinham vivenciado algum tipo de transição. E aí, no momento, né, dessa intervenção, a gente pediu para eles construírem uma linha do tempo do processo de escolarização deles. Então, eles falaram sobre todas as transições escolares que eles já tinham vivenciado, que eles estavam vivenciando, que eles pensavam no futuro de vivenciar. E aí, como é que aquilo iria afetar eles? E aí, no momento, a gente conseguiu... Foi um momento super rico com os alunos, assim, a gente conseguiu conversar bastante com eles sobre isso, sobre as transições, sobre a importância das transições e pensar, né, realmente o significado dessa transição para eles. Eles fizeram a exposição dessas linhas do tempo, foi um momento super, super rico. Tiveram feedbacks muito positivos, tanto da professora quanto dos alunos, mas a gente não conseguiu né, prolongar esse tipo de ação. A gente queria prolongar o tipo de ação, mas aí estava no final do ano, não dava mais para fazer muita coisa. A gente pensou em fazer no ano seguinte. Aí eu poderia mostrar do ano seguinte, mas aí acabou meu tempo. E aí fica para uma próxima vez. Mas mostra só os slides assim, rapidinho, só para poder dizer, né, que estavam lá. Mas é isso, gente. Aí como vai ter um tempinho depois, eu posso falar um pouquinho mais, né, assim, para a gente discutir um pouquinho as ações. Vai dar certo. Teve a questão do marcador estético também, que eu entreguei na escola. E é isso, obrigada. Nunca vi uma psicóloga escolar tão risonha como essa, gente. Nunca vi. Minhas queridas, meus queridos, só são 3 exposições. Vocês têm certeza que só com 3 exposições são 15 minutos, gente? São Porque 20 minutos, gente. Eu não vou apresentar. Eu sou mediadora. Boa tarde. Mas tudo bem, vamos deixar que depois Bianca explora, que eu vi que a Liuba, que é psicóloga da rede... Boa tarde, Elis. Boa tarde. Eu vi que... Não era só para dizer que de manhã foram 20 minutos para cada. Isso, então eu sou coordenadora, mediadora, eu não vou apresentar, já A falo gente queria demais. tanto ver o restante de Bianca. Então, é porque a gente se confundiu mesmo, porque a gente viu 4 Mas nomes. é porque assim, nem que ela terminasse, ela conseguiria... Bianca vai publicar, né, ela já mandou essa experiência para 2 revistas, a gente espera, né, que esse seja publicado, mas vamos deixar as outras meninas, porque a gente deixa um tempo maior e ela pode falar mais, tá bom? Mas, de fato, são 20 minutos. Ela está, assim, esbaforida, mas são 20 minutos mesmo, mas tudo bem. A gente pode... Fiquem com a pergunta, fiquem aí com essa vontade, e aí depois a gente volta para falar com vocês. Agora, quem fala agora é Marina Tavarissá. Ah, é você, Raíssa? Desculpa, então é Raíssa. Rafaela Raíssa, psicóloga recém-formada. Pode falar, Raíssa, você está me ouvindo? Boa tarde, já está compartilhando a apresentação? Tá. Pronto, é que a conexão hoje ela resolveu ir embora, né? Só que eu ia apresentar. E qualquer coisa, como eu estou apresentando, aí de acordo com o tempo passando, né, as meninas podem abrir o áudio para falar, como eu não vou conseguir ver, né? Okay. Então, e se falhar também a conexão, vocês podem me falar aí, que aí eu corro para perto do Wi-Fi. Pronto, então, boa tarde a todas. Meu nome é Rafaela. Eu sou branca, eu acho, um pouco dourada do sol. Tenho um cabelo curto, cacheado, castanho. E estou vestindo uma blusa jeans, né? E meu fundo é branco. Eu vou apresentar um pouco sobre o meu estágio em psicologia escolar na educação infantil, mais especificamente na atuação no contexto remoto.
E aí, trazendo um pouco sobre esse percurso do estágio, né? A gente tem o estágio 3 e o estágio 4. Então, o meu estágio 3 foi 2019 e 2020, e foi realizado presencialmente também em um CREI, né? Um Centro de Educação Infantil. E aí ele teve de ser interrompido, né? Por causa da pandemia, mas a gente conseguiu concluir no começo do ano. E aí teve todo esse hiato, né, de tempo, por causa da pandemia e tudo mais, e aí eu só consegui realizar o estágio supervisionado 4 nesse ano. E aí eu realizei ele de forma totalmente remota, então em nenhum momento a gente foi para a instituição. E a atuação foi um CREI diferente, né? Não foi o mesmo CREI que eu atuei no estágio supervisionado 3. Ele fica localizado em João Pessoa, né? E o estágio remoto ocorreu de março a julho desse ano. E aí, essa apresentação não vai se basear no estágio presencial, né? Até porque não daria tempo. Eu vou apresentar só o estágio remoto. Eu só trouxe o estágio 3 só para contextualizar, mas o foco vai ser no remoto. E aí, ao longo da apresentação, eu trago mais alguns elementos sobre a atuação nessa instituição, né? Como funcionava. E aí, um pouco do referencial teórico, eu não vou me alongar também, porque Bianca já trouxe, e a gente, né, obviamente, compartilha da mesma supervisora, compartilhou. Então, o referencial teórico, Bianca já trouxe um pouco para vocês também, então vou me delongar um pouco mais nas ações, e aí, durante as ações também, eu vou trazer algumas referências que a gente utilizou durante o estágio. E aí, vou apresentar agora as ações que eu consegui desenvolver nesse período remoto. Algumas delas ocorreram simultaneamente, não foi uma após outra, mas ocorriam ao mesmo tempo. E uma delas foi a participação em reuniões da equipe. Então, eu participei, né, enquanto estagiária, desses momentos que ocorriam na instituição, tanto com as professoras, né, tinham as professoras, a gestora, a equipe de especialistas. Então, eu solicitei, né, perguntei se poderia participar desse momento, toda a equipe aceitou, né, que eu estivesse lá nesse espaço. E qual era a intenção de estar nesse espaço? Seria conhecer e vivenciar os diálogos que circulavam, né, nesse momento de reunião, e como estavam sendo as construções entre esses profissionais, haja visto que esse também é um espaço de atuação do psicólogo. Então, estar nesse espaço, né, em que se reuniam esses profissionais para conversar sobre a instituição, era extremamente importante para conhecer como era que estava sendo construídas as ações, os diálogos na instituição, conhecer um pouco mais desses profissionais e como aquela instituição em si funcionava. E sem contar que esse também é um espaço de atuação do psicólogo, mesmo que por muitas vezes ele não seja reconhecido, né? É um espaço também de atuação do psicólogo. E eu trouxe só um exemplo, né, de uma das minhas contribuições nesse momento, que foi, durante algumas reuniões, estavam se discutindo sobre a organização dos espaços da instituição, né? Como seria organizado, como as professoras iriam organizar as suas salas, os espaços coletivos. E aí, uma das minhas contribuições nesse momento foi trazer a discussão sobre a importância da organização dos espaços na educação infantil. Então, construí uma apresentação, né, muito influenciado pelo trabalho da nossa colega do núcleo, Natália, né, que trabalhou na sua dissertação sobre a organização dos espaços. Então, construí um material e trouxe uma apresentação para essa reunião que estava se discutindo sobre a organização dos espaços para acrescentar mais a esse diálogo, né, e trazer alguns elementos da psicologia do desenvolvimento, dos espaços, né, da psicologia ambiental e tudo mais. Então, esse é um exemplo de uma das minhas colocações nesse momento. E aí, concomitante à minha presença nessas reuniões da equipe, a gente também elaborou um mapeamento que a gente chamou, né, de mapeamento institucional remoto da equipe, ou seja, das professoras, da gestão e também dos especialistas. Então, nós construímos, né, um formulário online, através do Google Forms, para ser aplicado com os profissionais da instituição. E o objetivo era conhecer a instituição, os profissionais e todas as ações que estavam sendo possíveis de realizar naquele momento. Então, ao mesmo tempo que a gente também estava nesse espaço de diálogo, a gente também construiu esse material
para que os profissionais falassem um pouco sobre elas, né? Os eixos das perguntas foi o sociodemográfico, né? Conhecer um pouco mais sobre elas, sobre a sua formação, em que elas eram formadas, quanto tempo de formação, quanto tempo trabalhavam na instituição. E também a gente perguntou sobre as atividades que estavam sendo desenvolvidas no período remoto, estavam sendo possíveis. E aí, diante de todo esse apanhado, né, desse formulário, da resposta da equipe, foi muito boa a resposta, todas responderam, as professoras, toda a equipe. E aí, diante de todo esse apanhado, que foi possível a gente planejar, né, começar a construir um planejamento das nossas ações, porque só conhecendo o ambiente, o espaço, as possibilidades daquele espaço, para a gente conseguir planejar as nossas intervenções durante, né, as supervisões, como a Bianca colocou. Né, nós tínhamos as supervisões nas sexta-feiras que a gente conseguia discutir e formar nossas pautas da semana, né, as ações planejadas. E aí, também, uma das ações na instituição foi a construção de espaços dirigidos por mim, né, pelo estágio. Então, eu conversei, né, com a equipe e perguntei se a equipe teria um dia na semana, né, um espaço para que a gente pudesse construir um momento, uma reunião, um encontro, para que eu pudesse, né, propor algum diálogo junto com a equipe, em parceria, de acordo com o que a instituição achasse relevante, né, dialogar. Então, seria um espaço, né, fora aquelas reuniões que eu participava da equipe, mas um espaço proposto pelo estágio. E aí nós tivemos 4 encontros, né, depois que a equipe aceitou, se mostrou muito solícita a participar desses momentos. E aí eu vou listar, assim, rapidamente esses encontros, né. O primeiro foi a apresentação do estágio remoto e o feedback desse formulário que eu acabei de falar para vocês. O segundo foi a socialização do formulário da família. O terceiro, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. E o quarto foi a discussão dos resultados do formulário da família. O primeiro, que foi para me trazer um pouco, como a Bianca colocou, né, que a gente no estágio 3, eu também fiz um folderzinho informativo, como a Bianca fez, para apresentar a equipe, esclarecer um pouco mais sobre as possibilidades de atuação do psicólogo no contexto da educação. Como a gente fez no estágio 3, surgiu também a necessidade de fazer no estágio 4, e aí eu acho que é ainda mais fomentada pela modalidade remota. Porque se muitas vezes há dificuldade de compreensão do contexto da educação, de saber o que é que o psicólogo faz no espaço, né, da escola, e ainda mais nessa modalidade remota, que é novidade para todo mundo, né? E aí eu coloquei assim, em parênteses, o protocolo, que foi o que Bianca trouxe. Então, o protocolo foi o que baseou essa apresentação. Então, foi pesquisar, se aprofundar no que estava sendo colocado pela literatura na atualidade, né, o pouco material que tinha sobre essa atuação remota nas instituições, também o material sobre os relatos de estágio que a gente já tinha e que a gente pesquisou, também a teoria, né, de Vygotsky. Então, todo esse material contribuiu para que a gente formasse todas as possibilidades do estágio na modalidade remota e apresentasse para a instituição de forma palpável. Então, o que a estagiária, afinal, pode fazer trabalhando, atuando de forma remota? Então, foi bem significativo e bem importante trazer esse esclarecimento. E também, nesse mesmo encontro, eu trouxe também já o feedback do mapeamento da equipe, aquele que eu já havia falado anteriormente. Então, eu trouxe, né, os resultados, sempre lembrando que todos os formulários, esse e o da família, que eu vou apresentar posteriormente, os resultados foram entregues à instituição para que ela tivesse acesso, né, e contribuísse também para a construção da equipe, mesmo depois da saída da estagiária. Então, esse e o outro resultado foi disponibilizado. Então, a gente conseguiu discutir sobre os resultados e sempre no final desses diálogos, eu trazia uma proposta, né, do que a gente poderia conversar no nosso próximo encontro. Então, cada encontro a gente planejava um próximo encontro e, a despeito do que a gente discutia no encontro anterior, eu trazia uma proposta, né, para a instituição do que a gente poderia dialogar posteriormente, e aí eu conversava com as professoras, com todo mundo,
perguntando o que eles achavam, o que eles gostariam que a gente dialogasse de acordo com as demandas, e se o que eu havia proposto, né, era algo que eles achavam também relevante de se dialogar. Então, nesse primeiro, eu propus que eu trouxesse, né, para o diálogo o mapeamento da família. Então, assim como o mapeamento da equipe, eu fiz também, elaborei um mapeamento institucional remoto da família. E aí, no outro encontro, né, eu trouxe o mapeamento pronto, né, assim, pronto entre aspas, que eu construí, mas aí eu trouxe para a gente dialogar. Então, eu apresentei a proposta, apresentei todas as perguntas, né, para a equipe, a gente olhou uma a uma, então eu pedi a sugestão delas, falei que elas poderiam colaborar, o que achava que era interessante deixar, o que deveria ser retirado, o que poderia ser modificado, então foi uma construção coletiva desse material. E o objetivo dele era conhecer as condições ambientais e materiais das famílias, a fim de contribuir para o planejamento pedagógico das atividades, planejamento das atividades pedagógicas. Então, assim como a gente viu, né, eu estava participando daquele momento de construção pedagógica de reunião da equipe, e aí também esse material poderia contribuir para esse planejamento da equipe. Então, a despeito dele, né, do resultado dele, poderia impactar em como que a equipe iria construir as suas ações. E aí, levantar também indicadores para os possíveis encontros remotos, né, com as crianças ou as famílias, ou melhorar a comunicação, né, entre os atores institucionais. Também com a intencionalidade de produzir materiais informativos para contribuir no diálogo com a família, né, entre a família e a instituição. E um elemento muito importante desse material é que ele é um instrumento contextualizado. Então, ele é um instrumento que foi dialogado pelaquela realidade, né, a realidade do meu estágio, por aquelas profissionais. Então, o material todo construído especificamente para aquele espaço. Então, e foi construído coletivamente. E aqui eu coloquei, né, alguns eixos que tinham nesse formulário, e aí foram 4 eixos. Quem são as crianças? Aí tinham perguntas a respeito das crianças. Aí no outro eixo tinha o acesso à internet e às tecnologias, então perguntas sobre, né, qual era o acesso que a família tinha às tecnologias, à internet, sobre a rotina, né, de atividades das crianças na instituição, em casa, e sobre reunião de pais, a possibilidade de reunião de pais e responsáveis. Então, foram 4 eixos que tinham no formulário. E aí, a gente marcou outra reunião. Então, naquele primeiro encontro, né, que a gente decidiu sobre o formulário, todos concordaram sobre as perguntas que tinham naquele formulário, ele foi aplicado à família. Então, assim como o da equipe, o da família foi aplicado, né, enviando o link pelo WhatsApp. Então, ficava disponível o link para a família e para a equipe através do WhatsApp. E depois que a família respondeu, né, deu-se um tempo de resposta da família, a gente agendou um próximo encontro para que eu trouxesse o feedback. Lembrando que os resultados desse formulário também foram socializados anteriormente, né? Antes da gente marcar esse encontro, eu enviei todos os resultados para a equipe, para a gestão, para que eles pudessem, né, ler com calma, tomar ciência, né, refletir sobre os resultados, para que no momento da nossa reunião a gente pudesse dialogar melhor. Então, a gente agendou o feedback desse mapeamento para discutir. E aí a gente discutiu todos os resultados, eu trouxe os resultados, coloquei, e a equipe também se colocou nessa reunião. E aí, como eu já disse, ao fim de cada encontro, a gente propõe propõe derivações, né, dos resultados. Então, a gente pega o resultado, o que a gente pode fazer com o resultado do mapeamento da família, né? A gente não pode deixar se perder. Então, quais são as propostas para dar uma resposta a essa família? Então, eu trouxe 3 propostas, e aí eu coloquei para a equipe, né? Coloquei a proposta de realizar reunião de pais e responsáveis, porque até o momento não havia ocorrido uma reunião de pais e responsáveis.
entendendo também sobre a importância da relação da família e da instituição, né? Como eu coloquei num texto de Guzzo, 2018, né, que traz sobre a importância dessa relação para o desenvolvimento da criança. Então, a família alinhada com a instituição são dois eixos muito importantes para que esse processo educativo da criança ele seja alcançado da forma mais exitosa possível. Então, por isso, da proposta da reunião dos pais, até porque a forma de comunicação nesse momento remoto, né, que não conseguiam se ver, estava ocorrendo pelo WhatsApp. E aí, tem toda a questão do WhatsApp, né, ser uma rede, muitas vezes, que a gente não consegue transmitir muito bem aquilo que a gente quer falar, diferente de propor, né, uma reunião, um encontro em que a gente possa dialogar, ver o outro, ouvir melhor o outro. Então, por isso dessa proposta. A segunda proposta, que eu coloquei também, foi realizar encontros online com as crianças. Por quê? Porque na instituição não estavam ocorrendo encontros online com as crianças, como ocorrem as aulas, né? Que na educação infantil não são aulas. Mas não estavam ocorrendo esses momentos, eram atividades que as crianças estavam realizando, que a professora enviava, e elas realizavam e mandavam feedback, não tinham esse momento simultâneo, né? De contato. Então, foi uma das propostas, pensando, né, estudando, sobre o que os documentos oficiais colocam, a BNCC e, como eu coloquei aqui, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação também, que fala muito sobre a importância das interações e da brincadeira na educação infantil. Então, são conceitos fundamentais, né, norteadores, a interação e a brincadeira para o desenvolvimento das crianças. Então, era uma coisa que talvez estivesse ausente, né? Talvez não, estava ausente, na verdade, porque não estava ocorrendo essa interação, as crianças não estavam vendo sua professora, não estavam vendo seus coleguinhas. Então, essa foi uma proposta diante da importância que se tem nesse contato de ver, de conversar com o outro, de brincar com o outro. E, por fim, também a produção de um material informativo. Foram derivações dos resultados do formulário da família, e aí eu coloquei essas propostas, né, para a equipe. A equipe também dialogou, colocou muitas questões, né, trouxe muitos apontamentos também muito relevantes, e acharam relevantes essas pontuações que a gente trouxe e discutiu em conjunto para ser aplicada na instituição. Licença, é só para avisar que faltam 2 minutos, tá bom? Eita, tá certo. Vou correr, então. E aí, a gente terminou... Esse foi o terceiro encontro. No quarto encontro, a gente teve o diálogo sobre o desenvolvimento infantil, né? Participando de todos esses espaços, eu sugeri à equipe, né, que a gente pudesse dialogar em uma das reuniões sobre o desenvolvimento infantil, com foco a contribuir mesmo, porque a gente sabe que compreender o psiquismo infantil favorece a construção do planejamento pedagógico da equipe. Então, eu construí também um material trazendo primeira infância, documentos oficiais, o papel da brincadeira, da contação de história, um pouco sobre esse contexto remoto, e apresentei também um desses encontros, e a gente conseguiu dialogar com a equipe. Vou aqui acelerar. Essas foram algumas pautas, né? Toda reunião que tinha com a equipe, essas 4 reuniões, cada reunião enviava uma pauta, né, sobre o que a gente, relembrando sobre o que a gente iria trabalhar com antecedência. E aí, terminando essa parte, né, foram os 4 encontros com a equipe. E aí eu tive os encontros com as professoras. Por quê? Porque nesses espaços coletivos, muitas vezes, sentia necessidade de uma aproximação maior com as professoras. Então, eu sugeri também um desses espaços, perguntei às professoras, à equipe, se eu poderia ter um momento, né, com cada professora e sua monitora. Então, eles aceitaram, então a gente marcou um encontro meu com a professora e a monitora, separadamente de cada turma. Foram 2 encontros. No primeiro, eu levei, né, algumas perguntas semi-estruturadas, e foi mais também uma escuta da professora, porque muitas não falavam nessas reuniões coletivas, e eu queria, né, que a gente construísse uma relação mais aproximada. Eu queria conhecer a professora, saber o que ela pensava. Algumas não falavam assim mais abertamente nas reuniões, então eu queria ouvi-las, ouvir todas.
Então, esse primeiro momento foi mais para ouvir elas, para saber, e nessas perguntas semi-estruturadas eu coloquei um pouco perguntando sobre como ela tem avaliado a sua interação com a turma, qual a concepção dela do trabalho remoto, e qual era a opinião dela sobre tudo aquilo que estava sendo colocado, né? As propostas de reunião, de aula, de encontro online com as crianças. E aí cada uma se colocou, né? A gente conseguiu conversar, eu consegui me aproximar mais de algumas delas e das suas monitoras. E aí a gente agendou o segundo encontro, porque no primeiro encontro ficou definido que elas acharam muito relevante essa questão de ter um encontro, né, com as crianças. E como estava sentindo falta desse momento de interação com as crianças, de olhar para elas, de conversar, delas conseguirem ver os outros coleguinhas que muitas não conheciam. Então, nesse segundo encontro, foi mais para a gente. Elas trouxeram as propostas delas, né, sobre como elas gostariam que fosse esse momento com as crianças, apresentavam tudo que elas tinham construído, e se elas solicitassem alguma opinião minha, né, sobre o que elas tinham colocado, a gente trazia à luz da psicologia escolar, do desenvolvimento, alguma contribuição àquilo que elas já tinham preparado para apresentar, para ter o contato com as crianças em videochamada. Licença, o Vou tempo. acelerar. Tá. Ele acabou. Vou cortar e cortando agora. Pronto, essa daqui foram alguns os convites, né? Foram 2 encontros, então cada encontro eu fiz um convite, chamando as professoras, falando da importância, né, desse momento. Nesse segundo encontro também, eu levei alguns materiais para a professora para auxiliar nesse momento, né? Porque é um momento novo para as professoras, para todo mundo, para as crianças. Esse contato online, né, com as crianças tão pequenas, são crianças de 3, 4 anos. Então, eu trouxe algumas sugestões para ela também, que a gente conversou, fiz um convite também para chamar as crianças para participar desse momento. E no dia das chamadas, né, eu participei de todas as chamadas que houveram das professoras com cada turma. Então, eu fiquei lá, mas assessorando, contribuindo, assim. Quando elas perguntava, pedia alguma participação, eu participava, até porque era um momento novo, um momento que algumas estavam conhecendo as crianças, então eu estava ali contribuindo, observando, participando, junto com elas, e foi um momento muito importante. Depois eu conversei com elas acharam muito relevante ter esse contato com as crianças depois de tanto tempo sem vê-las, né? Então, vou acelerar. Aí eu fiz o feedback, né, final do meu estágio, para a instituição, que é também algo que a gente sempre faz no estágio, né, no fim do estágio, para a instituição. A gente dá o nosso feedback, pede feedback da instituição. E como considerações finais, eu só queria pontuar, né, que foi uma atuação nova, né, um momento novo para todos da instituição, que a gente está aprendendo e construindo junto. Então, eu fiquei muito feliz de poder, né, contribuir com a instituição nesse momento, e eu aprendi tanto com a instituição. Embora muitas questões decorrentes do Covid, né, que a gente também não pode esquecer, que embora tenha muitas questões da instituição, assim, de não saber muitas vezes manusear com esse momento de trabalho remoto, outras questões também estão ali, né, no meio da instituição, como algumas consequências decorrentes do Covid, né? Por que a gente está nesse trabalho remoto? É decorrência disso. Então, não só aprendendo a trabalhar no remoto, mas também aprendendo a lidar com alguns impactos que o Covid, né, essas questões impactam também nesse contexto. Então, também trabalhar nesse momento, naquela instituição, também foi muito importante para saber lidar com, né, a necessidade de enfrentar essas questões também na instituição e recalcular a rota, todo o planejamento que a gente fazia na semana diante dessas imprevisibilidades. Então, foi muito bom o estágio remoto, vou acabar, senão eu tinha mais coisas para falar, mas aí a gente pode discutir ao longo do diálogo. Vamos lá, Marina Sá. Boa tarde, pessoal. Meninas, vocês podem colocar a apresentação? Vou aguardar.
Então, boa tarde. Enquanto a apresentação vai sendo aberta, eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para participar do nosso encontro hoje. Também para a equipe, né, que está auxiliando a gente na construção do evento durante esses dias. Eu sou Marina, recém-formada em psicologia pela UFPB, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, castanhos curtos, na altura da bochecha, tenho olhos castanhos escuros, uso óculos de armação preta, estou usando uma blusa cinza. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência de estágio supervisionado em ênfase em psicologia escolar que ocorreu esse ano na modalidade remota. Pode passar? E aí, para iniciar a minha fala, eu quis trazer só uma breve contextualização de como o estágio aconteceu nos últimos anos, já que a UFPB, o estágio obrigatório, como o Rafa falou, é o estágio 3 e 4, que ocorre nos últimos dois últimos períodos do curso. E aí, só para destacar que a minha apresentação vai ser desse último período, né? Então, eu iniciei o estágio 3, de forma presencial também, assim como o Rafa, no início de 2019, e o estágio 3 acabou logo no início da pandemia, que foi justamente esse período de incerteza sobre as novas práticas, em que teve a paralisação das atividades. Então, tanto a escola em que eu estava estagiando teve a paralisação das aulas, quanto na UFPB. E aí, isso eu conseguiu realizar as atividades do estágio 4, que ocorreu de forma totalmente remota, nesse ano também, início do ano, assim como o de Rafa, que foi no período 2020.2, agora no início desse ano. E aí, como eu falei, né, para destacar que a minha apresentação vai ser exclusivamente sobre esse período remoto, que foi uma escola, a mesma escola que eu realizei o estágio presencial, em 2019, que foi uma escola de Fundamental 1, que tinha uma turma de educação infantil também. Pode passar? Sim, aí para destacar que seria nesse período. Vou deixar aí. E aí, e com essa necessidade de adaptação para esses novos contextos, né, porque do estágio presencial para o remoto, como eu falei, que foi nesse ano, foi quase um ano de pausa, mas nesse período a gente, enquanto grupo de estágio, estava constantemente se atualizando e como a psicologia podia se encaixar nesse contexto de pandemia. Pode passar? Então, antes do estágio remoto iniciar, a gente pensou em algumas possibilidades de atuação em que o estágio poderia contribuir no contexto escolar em que eu iria estagiar. Pode passar? Então, pensando na fundamentação teórica de Marinha Araújo, que também Bianca já comentou um pouco, do mapeamento institucional, um dos pontos seria justamente a adaptação desse mapeamento institucional para o contexto remoto. Então, seria conhecer os recursos e metodologias que estavam sendo utilizadas e as ações desenvolvidas pela equipe, como é que estava sendo o contato com os alunos e as famílias, e participar dos encontros online que estava sendo realizado, quando considerados pertinentes pela equipe gestora e pedagógica. Pode passar? Um outro ponto seria promover esses espaços online de escuta e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, que também seria de possibilitar um espaço de discussão entre os profissionais para a construção coletiva das soluções. Pode passar. E assessorar e acompanhar os profissionais e demais segmentos da instituição, que seria justamente nesses encontros para discutir temas que possam ajudar no processo pedagógico e realizar mediações no contexto também da família, contribuindo na divulgação de informações a eles, né? Pode passar. E, por último, também um dos pontos seria colaborar na assessoria ao processo de ensino-aprendizagem, que seria mediar essa relação do professor-aluno no uso de ferramentas online durante o processo de ensino. E tendo essas ideias como alguns pontos norteadores do estágio na modalidade remota, aconteceu. E como que ele foi estruturado? Pode passar. Então, inicialmente, uma das ações que foi base para o estágio acontecer foram os encontros de supervisão remota, que eram reuniões semanais que aconteciam com a psicóloga da instituição para atualização e planejamento dessas atividades. Então, toda a mediação entre eu, enquanto estagiária, né, e a escola foi feita pela psicóloga da instituição, que foi uma enorme parceira durante esse desafio, que era uma novidade para todo mundo e ainda está sendo, né? Pode passar. Outro ponto importante foi a minha participação nas reuniões da instituição também, né? Então, no início do estágio, agora no período remoto, a gente fez uma reunião entre as gestoras da escola, a psicóloga da escola e a professora Fabíola, que era minha supervisora de estágio, para retomar essas parcerias e também para já pensar em como que o estágio poderia atuar naquele contexto. Então, nesse momento, já ficou combinado na minha participação nessas reuniões de planejamento, que estavam ocorrendo mensalmente na escola, e também nos horários de departamento, que, como a Bianca explicou, são esses momentos de organização das docentes que estavam acontecendo na escola semanalmente. Esses espaços acabaram sendo um espaço para representação do estágio para a comunidade escolar, nessas primeiras semanas, né, e também para conhecer como é que estava a dinâmica da instituição de forma remota. Pode passar. E aí, outro ponto também base era o encontro de supervisão acadêmica, que eram também reuniões semanais para discutir as atividades realizadas, né, como a Bianca falou, a questão da construção da pauta, semanal a gente também fazia,
e também o planejamento das ações, sempre fazendo essa articulação teórica, né? Porque eu acredito que um dos principais objetivos do estágio é fazer essas articulações entre a teoria e a prática. Pode passar. Então, logo no início do estágio, foi realizado também um formulário de mapeamento remoto, que a gente ficou chamado assim, na plataforma do Google Forms, que teve o objetivo de conhecer a dinâmica escolar, né, e as metodologias de trabalho docente, especificamente no contexto remoto, e foi muito importante para as ações, para o planejamento das ações junto à instituição, e também foi realizado um momento de feedback desse material para as professoras no horário de departamento, como eu falei. Então, assim como a Rafa explicou, que também teve a elaboração de alguns formulários, né, no estágio dela, mas que foi específico para aquele contexto. Então, os formulários eram bem diferentes, porque cada contexto era diferente e tinham demandas diferentes também, né? Pode passar. E aí eu trago um resumo desse feedback para vocês como uma forma de contextualizar um pouco como é que estava o contexto em que eu estagiei e as demandas que surgiram. O primeiro ponto foi questionado os setores que estavam colaborando com a prática pedagógica do ensino remoto. Então, todas as professoras citaram a direção, a equipe pedagógica e especialistas, que não sei se todo mundo é daqui de uma pessoa, mas a equipe especialista é composta aqui no município pela psicóloga escolar, pela assistente social, pela assistente e orientadora pedagógica. Então, estava tendo essa mobilização coletiva da instituição no trabalho remoto, e aí pode passar outro ponto, em relação ao contato com os alunos e as famílias. A maioria respondeu que estava tendo uma aproximação maior, porque agora tinha um contato muito mais frequente, né, com os responsáveis que conseguiam ter acesso à internet para participar das atividades remotas. Então, elas falaram bom, satisfatório, uma boa aproximação. Pode passar. E os recursos mais usados naquele contexto eram o WhatsApp, cada professora tinha um grupo no WhatsApp com a sua turma, em que eram enviados materiais, então tinha muito envio de vídeos do YouTube, alguns que elas mesmas gravavam. Também tinham livros e atividades impressas que eram entregues na escola, que os pais poderiam pegar. E também as professoras tentando se reinventar, né, com o uso de atividades mais lúdicas e alguns jogos. Pode passar. Enquanto as possibilidades de contribuição do estágio, foi falado, né, que seria na relação com a família, dando suporte, auxílio, acompanhamento dos alunos que apresentavam alguma necessidade específica e também na escuta da comunidade escolar. Pode passar. Então, participando das reuniões coletivas, a gente viu uma necessidade de promover encontros específicos da psicologia escolar com os docentes. Então, esse card do lado, que foi o convite do encontro enviado para as professoras, contém a pauta da reunião que foi elaborado em conjunto com a psicóloga da escola, que também participou desses encontros. Então, aqui a gente discutiu um pouco sobre os formulários que seriam enviados para as famílias, e também teve o planejamento das reuniões com os familiares, ambos que eu vou falar um pouco melhor mais na frente, para vocês verem como tudo está conectado, né, quando a gente tenta fazer esse trabalho mesmo contextualizado. E aí eu destaco aqui esse primeiro momento da pauta, que foi promoção de espaço e diálogos, em que a gente utilizou algumas materialidades mediadoras, que é o conceito utilizado pelo grupo da professora Vera Trevisan de Souza, que é no uso da arte pelo psicólogo escolar. E aí eu apresentei essas imagens que eu trago aqui no slide com algumas perguntas disparadoras para discutir com as docentes sobre o contexto escolar, né, sempre se voltando para o contexto escolar. Então, possibilitando que elas pudessem refletir e principalmente falar sobre a sua prática naquele momento. Aí pode passar só para ampliar, que a primeira imagem é uma ilusão de ótica de um quebra-cabeça sendo montado pelas próprias pessoas que estão no quebra-cabeça. Se chama Quebra-Cabeça Incompleto, do artista Rob Gonçalves. Pode passar. A segunda imagem se chama Carnaval de Alerquim, de João Miró, que é uma pintura abstrata com várias formas, algumas geométricas, outras não, em posições diferentes do quadro. Pode passar. E aqui eu destaco essa última imagem, que foi um desenho que eu fiz, especialmente com essa intencionalidade de participar desse encontro, né, de utilizar esse encontro, de apresentar para as professoras, para a gente discutir especificamente sobre o ensino e o trabalho remoto. Porque nesse desenho é uma tela do Google Meet com algumas flores e ramificações de folhas intercruzando, onde estariam a imagem das pessoas na tela, que era a plataforma também que a escola estava utilizando nos encontros online. E aí, no segundo encontro, que teve a pauta semelhante, né, porque... Não, pode passar, tá certo. Já que no segundo encontro que teve a pauta semelhante, porque foram com outras professoras, né, naquele primeiro encontro, o primeiro grupo eram de professoras dos terceiros aos quintos anos, do Fundamental 1, e nesse aqui foi da professora do pré ao do Fundamental 2, então por isso a gente trouxe algumas imagens diferentes. Pode passar também, para ampliar. Essa é uma imagem que é um outro desenho que eu fiz também, que é um desenho de um grupo de 7 crianças, todas meninas, com as mãos brincando de ciranda, com as mãos dadas. Também foi um desenho com uma intencionalidade específica, né, de falar sobre a criança, falar sobre brincar, por ser professora dos anos iniciais, do Fundamental 1 e professora do pré. E aí a segunda imagem, pode passar,
também uma ilusão de ótica do artista Robbie Gonçalves, chamada O Mapa do Voo, de um homem sentado olhando um grande mapa no chão em que crianças pulam dentro do mapa como se estivessem voando. E uma feliz coincidência foi que a professora Vera usou essa imagem na conferência de abertura ontem e que eu me inspirei nela, né, na professora Vera, para fazer esse trabalho com as professoras, né? Eu achei muito bacana essa coincidência. E aí, por fim, pode passar, foi o mesmo desenho da tela do Google Meet, porque era específica para contexto remoto, eu queria também trabalhar com essas professoras. E aí, esse encontro teve muitos significados diferentes, mas por muitos sentidos e significados diferentes, mas aí, como por causa do tempo, eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas a gente tem planejamento de publicar futuramente essas ações em livros e capítulo de livros e artigos, mas aí eu vou continuando com algumas outras práticas. Pode passar. Um outro movimento que a gente fez foi na construção e na divulgação de um formulário sobre as rotinas de estudo e de aprendizagem, que tinha como objetivo uma maior aproximação com as famílias para conhecer como é que a escola estava chegando para esses alunos, né, qual era o contexto deles. Ele foi muito importante porque ele partiu de uma demanda específica do contexto, que era trabalhar essa questão das rotinas, né, conhecer esse aluno e ter essa aproximação com a família, e foi uma construção coletiva, né? Então, eu discuti com a psicóloga da instituição, eu enviei para a gestora deu a opinião delas, para as gestoras, a gente aprovado, foi enviado para as professoras, a gente discutiu com as professoras nesse encontro que eu falei anteriormente, que era um dos pontos da pauta, e aí todas deram feedback positivo, e aí foi enviado no grupo do WhatsApp das turmas, né? Cada um tinha o seu grupo. E aí foi interessante também que ele foi sugerido, caso tivesse uma baixa adesão, pela equipe especialista na busca ativa, que é esse movimento que a escola está fazendo, acredito que ainda está fazendo aqui no município, de fazer contato com as famílias, de ligando para os responsáveis, para que o aluno não perdesse contato com a escola nesse período de afastamento físico, dentro da pandemia, quando estava ainda exclusivamente remoto. Mas como a gente teve uma boa adesão, considerando o número dos alunos que tinham acesso, né, às atividades online, foram 136 respostas, e pelo período curto do tempo do estágio, né, a gente acabou não utilizando, de fato, as ligações, mas foi uma parceria em uma construção coletiva muito boa. E aí, acabou também sendo enviado alguns vídeos explicativos junto com o link desse formulário nos grupos, para auxiliar os responsáveis na resposta, e eu acredito que isso ajudou muito na adesão da participação dos responsáveis ao formulário, né, por ter essa acessibilidade ao material. Pode passar. E também houve um movimento de análise e apresentação do que foi levantado nesse formulário. Então, eu organizei uma apresentação de feedback dos formulários das rotinas para a instituição, para a comunidade escolar. Então, na minha última reunião de planejamento geral em que eu participei da escola, foi quando eu apresentei o que foi levantado nesse formulário para a escola. E, de fato, pelos comentários da equipe, foi algo pertinente, até porque, como eu falei, partiu de uma demanda do próprio contexto, que foi a necessidade de aproximação com a família, né? E é isso que se destacou muito, principalmente agora no contexto remoto, já que era a família que estava fazendo essa mediação entre a escola e o aluno. Por ser crianças muito pequenas, né? Eram os anos iniciais do ensino fundamental, então acabou se destacando como necessário. Pode passar. Uma outra ação realizada, não seguindo essa ordem assim, cronológica certinha, né? Eu organizei assim para ficar mais didático, porque a maioria dessas ações também ocorriam ao mesmo tempo, de forma conjunta, mas são os encontros individuais com as professoras. Então, a partir daqueles encontros grupais, que foram muito, muito positivos, né, de participação, as pessoas gostaram do momento, a gente propôs alguns encontros com as professoras para trabalhar algumas demandas específicas. Então, a professora do pré, que foram especificamente a professora do pré, que estava com uma demanda específica que passou para a psicóloga passou para mim, e a gente discutiu na supervisão, e a dos quintos anos, em que eu estava fazendo uma observação na sala de aula. Pode passar. Que também foi de ações que eu realizei, que foi essas observações nas aulas dos quintos anos. Já que, conforme a docente, por serem os alunos mais velhos da escola, que tem mais ou menos uma faixa etária de 11 a 13 anos, os quintos anos eram os únicos que estavam realizando esse contato de aula remota, vamos dizer assim, que era uma vez por semana na plataforma do Google Meet, com a professora. Então, esse foi o meu contato mais direto com os alunos, né? A gente estava com uma proposta para fazer um trabalho mais específico com essa professora, da turma que eu estava fazendo essas observações, mas que acabou não acontecendo por causa do tempo curto do estágio, mas que ainda assim foi um espaço de aprendizagem muito importante para mim, esse processo de construção de parceria com essa docente. Pode passar. E como eu comentei, anteriormente teve o planejamento da participação nas reuniões com as famílias, que era uma demanda desde o início do ano das docentes, mas que só pôde acontecer no final do segundo bimestre, que já foi também no final do meu estágio. E por ser a primeira reunião com os responsáveis, foi mais de apresentação para as famílias das atividades que estavam acontecendo e da equipe da escola. Pode passar.
E já no fim do estágio também houve a elaboração coletiva de alguns materiais informativos. Então, especificamente com a professora do pré, que eu estava fazendo aquele trabalho com ela e encontros com ela individualmente, para promover um diálogo com as famílias das crianças, já que eu estava tendo uma baixíssima participação na educação infantil dos trabalhos que ela vinha desenvolvendo, né? E também um sobre as rotinas de aprendizagem, que foi derivado do formulário que foi enviado para as famílias. Pode passar. Aqui vocês podem ver a capa deles, que foi que eu fiz em formato de livreto, justamente para facilitar a leitura, né, poder ser impresso também, caso a escola visse como necessário, porque foi no finalzinho do meu estágio, como eu falei, a questão do tempo. Eu acabei só enviando esse material, eu não consegui aprofundar de fato desse material com a equipe, mas aí pode passar, só para dar dá para ver mais ou menos ele no vídeo. Que ele vai passando rapidinho aí as folhas. Foi? Não, não foi. Mas pode passar, a questão do tempo, não sei se... Eu falo super rápido, não sei como é que tá o tempo. Que isso aí falava, né, da importância da rotina no processo de aprendizagem, falava o que era a rotina, e algumas orientações, né, como se poderiam criar uma rotina no período de ensino remoto, também agora no híbrido, né, que alguns alunos ainda vão estar em casa estudando, e o outro que era específico pode passar, que é outro que é o específico para a turma do pré, que eu fiz com a professora, especificamente com a professora, criei uma colaboração direta dela, né, eu fiz uma parte, ela enviou um conteúdo, eu juntei o conteúdo no resto do material, que falava o que era educação infantil, como que ela vinha acontecendo no ensino remoto, falando também um pouco sobre a rotina, né, para as crianças, e a importância da parceria da família, né, que era direto, específico para os pais, para eles fazerem essas leituras. Algumas referências, assim, de forma bem direta, né. Pode passar. E aqui eu trago já algumas considerações finais. Primeiro, eu destaco a peculiaridade do estágio ter início de forma presencial e depois de forma remota, que foi justamente esse período de mudança. E como ficou muito marcado para mim a importância das parcerias com a comunidade, principalmente com a psicóloga da instituição, sempre todos muito comprometidos e participativos para que o estágio pudesse acontecer de forma como ele aconteceu de fato. Aí um outro ponto, pode passar, foi também como que esse momento foi um momento também de crises e rupturas, né, como fala a psicologia histórica cultural, uma das nossas fundamentações teóricas, que acabaram impulsionando para o desenvolvimento. Então, como que isso demarcou para mim a visibilidade do trabalho do psicólogo escolar em mediar as relações entre os atores institucionais e os processos de ensino e aprendizagem na promoção justamente do desenvolvimento humano. Pode passar. Eu trago também algumas limitações, que, como eu comentei, a questão do tempo reduzido, né, que só foi dos 6 meses, e a gente acaba querendo fazer uma proposta, né, as fundamentações que a gente utiliza da psicologia crítica, da psicologia da arte, da psicologia histórico-cultural, é uma atuação que requer tempo, de fato, né, para construir essas parcerias, não são 1 ou 2 reuniões, requer, de fato, um tempo, e aí o trabalho com esses materiais que eu elaborei também, a gente não conseguiu fazer, porque estava já no finalzinho do estágio, a gente queria ter um trabalho assim, com cada turma para poder trabalhar com ele, mas a gente não conseguiu. Mas foi, de fato, essa experiência, né, que o estágio se propõe ser, assim, essa prática mais rápida mesmo. E aí também uma outra limitação foi o acesso restrito aos profissionais da instituição pelo meio online, que as reuniões eram muito pontuais, né, quando eu estava no presencial era totalmente diferente, eu estava na escola, como eu comento, 3 vezes por semana, a manhã inteira, então, de fato, tinha uma imersão maior. E também o não acesso aos alunos na modalidade remota, né. Como eu falei, eu fiz o estágio em uma escola municipal de João Pessoa, em que, infelizmente, muitos dos alunos não tinham acesso a aparelhos ou a internet necessária para acompanhar as atividades online. E aí, só mais um último ponto, que eu finalizo com a defesa da presença de psicólogos nos espaços escolares, mas não de qualquer psicólogo, né? É importante destacar um perfil específico de formação que tenha atuação profissional comprometida ética e socialmente com a educação e com o desenvolvimento humano. E aí, pode passar, eu trouxe algumas referências e o finalzinho para o obrigado, pode passar. Eu termino agradecendo novamente a participação de todo mundo. E um agradecimento especial para a professora Fabíola, que eu falo que acredito em nome de todos os ex-estagiários, da importância que foi passada a sua supervisão e das broncas que eram extremamente construtivas e que com certeza marcaram a nossa atuação enquanto psicólogas, não mais estagiárias, né, agora como psicólogas escolares. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, queridas. A gente tem um tempo, né, para fazer a colocação. Eu só vou fazer um pedido, certo? O primeiro pedido é que, sendo pergunta, que as respostas sejam, né, mais objetivas e as perguntas sejam mais objetivas possíveis. Se for comentário, também pensar que o tempinho que a gente deixa para o outro falar, para fazer a circulação da fala, tá bom? Então, quem tiver pergunta, fica à vontade, mas assim,
faz uma pergunta ou alguma colocação mais enxuta, tá certo? Para que todo mundo possa, ou quem tiver, assim, algum interesse, possa já colocar. Mariana está com a mão levantada. Então, gente, é só para avisar o link da frequência, certo? Eu vou pedir até para a Dani colocar de novo, para vocês se atentarem e assinarem, para quem esqueceu ou caso não tenha visto, tá bom? Olha, aqui tem uma questão, tem muitas questões importantes, mas eu acho que tem uma aqui que a gente poderia responder em relação à questão das crianças. Se a gente conseguiu, se a gente teve a oportunidade de realizar um trabalho com crianças, tiveram alunos surdos, autistas, entre outros, conseguiram fazer essa adaptação, seria bom responder, seria bom, não, é importante responder isso, né? Vocês querem responder? Principalmente Marina e Rafaela, como é que foi a experiência de vocês? Eu posso falar que essa é, de fato, também uma demanda que circulou durante o estágio inteiro, uma preocupação muito grande. Todas as discussões que a gente fazia com a equipe, com a psicóloga, de ter acesso a esses alunos, mas que, infelizmente, eu, enquanto estagiária, não consegui acessar esses alunos autistas ou com alguma necessidade específica de educacional, porque muitos não tinham acesso a, como eu falei, né, a questão da internet e de ter um celular. Então, infelizmente, durante o estágio, era uma preocupação que a gente tinha, que eu também queria ter trabalhado, se tivesse mais tempo, com esses alunos, tentando alcançar esses alunos, mas a gente não conseguiu, infelizmente, na prática do estágio, fazer um trabalho específico com eles. Lá onde eu fiz o estágio, certo? Lá no meu estágio também, assim, diferente de Marina, não é uma fala que circulou muito nas discussões amplas, assim, né, dos espaços de diálogo com a equipe, não era uma questão recorrente. Esses alunos eram mais casos que eram discutidos especificamente, que os pais discutiam com a professora especificamente ou com a gestora, caso precisasse de alguma orientação, de algum auxílio, mas não era uma discussão mais ampla nesses espaços de diálogo com a equipe. Certo, mas eu acho importante a gente destacar que a gente tem a compreensão, né, da importância, né, de uma ação na escola, nos espaços educacionais, que seja, né, numa leitura, né, de fato inclusiva, né? Então, esse contexto, ele adensou ainda mais algumas questões que devem ser objeto de trabalho, né, de atenção, né, do psicólogo escolar na equipe e na educação como um todo, né? Então, só deixar isso realmente, porque, na verdade, assim, a gente fez um trabalho no âmbito do estágio, né? Foi, assim, inovador para todos. Foi inovador para a supervisora, foi inovador para as estagiárias e também foi inovador para a escola receber um estagiário. Então, assim, nós tivemos muitos diálogos, muitas construções, né? Muitos momentos para chegar a realizar isso que foi realizado e, de fato, né, se a gente tivesse mais tempo, seria ideal que a gente pudesse, né, ter uma aproximação e buscar realizar um projeto, uma ação, né, que privilegiasse essa perspectiva inclusiva, né? Mas eu acho que a própria situação, a novidade para todos os envolvidos, né, a inserção de um estagiário e a pessoa que pede para estar nesses espaços, né, e busca também. Então, a gente foi fazendo, né, foi buscando, né, fazer essas ações passo a passo, só que o tempo da dinâmica não é o tempo institucional de conclusão do estágio, como a Marina mesmo colocou, a Rafaela também, a gente queria ter mais tempo, queria poder ter ficado por mais tempo para acessar realmente outras instâncias, né, e outras questões que são fundamentais no trabalho do psicólogo escolar. Eu não sei se Caroline, se eu respondi a sua pergunta, mas aqui nós temos vários psicólogos da rede que podem falar rapidamente, claro, né, para dar espaço a outras pessoas, sobre suas experiências, porque esses psicólogos, sim, eles são efetivos, eles têm né, todo um tempo anterior e estão dentro das instituições. Provavelmente eles têm
relatos, né, para nos apresentar aqui sobre suas realidades, né? Mas no nosso caso a gente não conseguiu. A Laodiceia está aí, a Maria auxiliadora, então a auxiliadora botou a mãozinha primeiro, auxiliadora, depois Laodiceia. Lembre do tempo, tá, meninas? Para a gente dar espaço para todo mundo. Oi, boa tarde a todos. Eu fico muito feliz com esses relatos do ensino remoto e de como a gente conseguiu, né, eu digo a gente, porque quem está no chão da escola, eu não sei se meus colegas irão compartilhar comigo desse mesmo sentimento. No início da pandemia, houve uma demanda muito grande, uma necessidade da gente atender como psicólogo quase clínico, né? Então, assim, o psicólogo escolar agora ele vai atender essa demanda do emocional por conta da pandemia, né? Então, isso assim era muito confuso no começo, né? E aí foi preciso a gente retomar a questão da escola, do espaço. Na minha escola mesmo, eu tive que retomar, dizer, não, a gente está na escola, a escola vai retomar, ela apenas vai ser de uma forma diferente, mas a construção ela tem que ser coletiva, tudo aqui a gente vai pensar, a gente vai refletir juntos, porque senão praticamente a gente quase que foi engolido, né, por essa questão desse cuidado da saúde mental, enquanto esse emocional, assim, não o emocional relacionado às questões do processo de ensino-aprendizagem, no sentido de criar as condições, né? E aí a gente, na minha experiência mesmo, isso foi muito debatido com os professores ficaram muito angustiados, e aí a gente conversava muito sobre a questão que aquela dificuldade, né, de chegar no aluno, isso não era uma coisa deles só, né, que tinham outras questões ali que impediam esse contato com o aluno, e aí a gente foi acalmando os professores, a gente foi tendo essa tranquilidade também, e a gente foi achando um caminho, né? E assim, hoje eu fico muito feliz, eu, enquanto psicóloga, não ter entrado nessa onda aí da psicóloga escolar e fazer clínica com os alunos, porque inicialmente isso foi solicitado, não sei se os colegas aí da rede poderão depois compartilhar isso comigo, e da gente ter mantido esse nosso papel, né, de psicólogo escolar, né, um psicólogo realmente com essa visão ampla, essa visão do coletivo, né, e assim, com certeza, de que a escola, ela apenas, eu procurei deixar isso, trabalhei muito isso com os alunos, com os professores, com a gestão, que a escola apenas ela estava mudando o formato de atender. E claro que a gente estava numa situação de pandemia, numa situação que mexe muito com o emocional, tem a questão do luto, das mortes, a questão das inseguranças, tinha tudo isso muito, muito presente também, que a gente não podia deixar de olhar, mas que a gente também não podia focar o nosso olhar apenas nisso, né? Que a escola ela precisava continuar, né, existindo e continuar fazendo o papel dela, de alguma forma, mesmo nesse caos que era a pandemia, especialmente no início, né, especialmente na escola pública, que os nossos alunos, por exemplo, até hoje não têm acesso. É uma coisa que a gente fica indignado e que dói até na gente, a gente saber que os alunos eles não têm acesso à escola, né, mas assim, dizer da alegria e de dizer novamente, afirmar isso, de como a psicologia ela pode contribuir, ela pode colaborar, né, nessa questão da nossa atuação enquanto psicólogo escolar, nesse processo da aprendizagem do aluno, nesse espaço escolar, né? Então, é só isso, só para pontuar isso, assim, de como essas meninas, esses estagiários, chegarem assim também, já com essa visão, e assim, muito seguras, né, do seu papel, do que é realmente o que o psicólogo escolar tem que fazer, apenas uma mudança muito drástica, né, de situação que a gente teve, mas que a gente conseguiu, eu acho que muitos da rede municipal, também conseguiu, assim, fazer essa coisa de manter nesse nosso trabalho, nessa mesma perspectiva, apesar de ser uma outra modalidade de ensino, mas que isso ficou muito potencializado, assim, isso ficou muito claro, ainda da visão do psicólogo enquanto clínico, né, enquanto fazer a clínica na escola, isso ficou também muito, muito, muito forte também ainda, né? Porque isso foi muito solicitado, pelo menos para mim, aí a gente foi pontuando, a gente conseguiu chegar, né, onde a gente chegou, realizando o trabalho que a gente deveria realizar, de uma outra forma, com todas as limitações e as dificuldades, mas nessa mesma perspectiva que se fosse no ensino presencial, né, sabendo muito do nosso papel e do quanto a gente pode contribuir e colaborar nesse processo. Obrigada. Obrigada. Laodiceia, depois Ana, Rogélia.
Olá, boa tarde a todos. É imensa alegria estar aqui com vocês. Parabéns, meninas, pelo trabalho excelente. Muito bom revê-las, principalmente Marina, que eu posso dizer até a honra, né? A imensa alegria de ser a sua supervisora de campo e com quem eu aprendi muito, né? E Marina, as professoras sempre perguntam por você, certo? E todas lamentaram o tempo. Não foi só você, não. Você sabe disso, como foi nosso último encontro, né? Que todas queriam até, professora Fabiola, que Marina continuasse com a gente na escola, se fosse possível. Chama Né? ela agora já é psicóloga. Se dependesse de mim, Tô né? brincando. Para ela, certo? Agora sim, eu vou me deter um pouquinho, né, depois dessa fala, a nossa colega que perguntou sobre as atividades para o nosso público, né, que nos preocupa muito, que a gente discutiu bastante, foi, Marina, mas não foi possível a gente trabalhar especificamente com os alunos que têm alguma necessidade educacional específica. A nossa escola, ela é uma escola de tempo integral, vou falar bem rapidinho, tá, pessoal? É uma escola de tempo integral e todos os nossos alunos, eles têm aulas de Libras. Então, nós temos uma professora de Libras. Né? A gente diz até hoje em dia que a nossa escola não é só bilíngue, que passou a ser bilíngue o ano passado em espanhol, né? Mas a gente fala até que é trilíngue, né? Digamos assim, porque eles têm aulas de Libras também. Então, nós não temos muitos alunos com a questão da surdez, mas eles têm também o acompanhante de Libras, né? Porque a gente discute muito, então, até mesmo para o aluno que tem a questão da surdez, né? Ele precisa primeiro até aprender Libras, né? Do que a linguagem de sinais, do que ser alfabetizado, digamos assim, na língua portuguesa, né? Então, eles têm esse acompanhamento. Então, durante a atividade remota, como nós temos atendimento educacional especializado na escola, né? Então, a gente teve essa parceria com a psicopedagoga, que faz parte, né, que é a professora do atendimento educacional especializado, e nós temos também, muitos dos nossos alunos têm os cuidadores. A questão de como foi a participação dos alunos na pandemia é também de acordo com o contexto de cada família, né? Como é que estava sendo para a família vivenciar, a gente sempre procurava acompanhar, né? Como a gente sempre discutia no grupo também de formação, né, professora Fabiola, o nosso trabalho como psicólogo escolar não é atender. Embora tivéssemos muitas demandas emocionais, como a colega falou, a gente fazia escuta, a gente fazia acolhido, acompanhamento, e vimos como a psicologia escolar poderia contribuir. Então, quem poderia participar do grupo do WhatsApp, participava, com o auxílio dos cuidadores, certo? Que tem os alunos com necessidades específicas, e também as professoras procuravam entrar em contato, essa parceria, a gente sempre mediava, que é o nosso trabalho também como psicólogo escolar, a mediação com atendimento educacional especializado. Aí a psicopedagoga, que ela realmente ela consegue fazer muitos trabalhos manuais, muito material concreto, né? Ela confeccionava, né, discutia, porque tem esse diálogo, é necessário esse diálogo da professora do ensino regular da sala de aula com a professora do atendimento educacional especializado, então confeccionava materiais e a gente solicitava que a família, né, com todo o protocolo de segurança, que a gente ainda estava no período de pandemia, né, fosse à escola pegar esse material, porque esse material auxiliava, né, a professora tanto no atendimento educacional especializado, quanto a professora do ensino regular, né, da sala de aula regular, a elaborar, conseguir adaptar atividades para as crianças com alguma necessidade específica. Resumindo, devido ao nosso tempo, que também tem outras colegas que querem falar, eu não sei se eu colaborei, né? Digo que eu estou com saudades, tá joia? Mas foi muito bom, foi muito enriquecedor. Parabéns para todas, viu? Não só a Marina, não fiquem com ciúmes, viu? Bianca, a Rafa, por causa do contato que eu tive maior com elas. Obrigada e ótimo encontro para todas. Obrigada a todas, inclusive a você, né, Laudicea, que vai ser a nossa parceira. Não esqueça disso, você é a nossa parceira nesse processo aí de construção aí de práticas comprometidas. Muito obrigada pela sua parceria e por ter acompanhado Marina, e você vai acompanhar outra estagiária minha, né, em breve,
Então, vamos lá nesse segundo momento de parceria. Vamos aprofundando essas parcerias. Agora, Ana Rogélia. Então, pessoal, já está bem em cima do nosso tempo aí, eu acredito, mas só parabenizar as meninas, porque, de certa forma, a gente compartilha no núcleo de pesquisa, então a gente vê o desenvolvimento delas nesse processo, e eu, como psicóloga da rede, eu fico muito feliz em ver a qualidade da formação de vocês, a mediação da professora Fabíola e as produções de vocês. Assim, só tenho muito a agradecer as partilhas de vocês nesse momento e parabenizá-las, né? Eu ia fazer alguma pontuação sobre a colocação da Maria Auxiliadora, mas acho que não vai dar tempo. Mas é isso, só parabenizar a qualidade do trabalho de vocês e tenho certeza que, do mesmo jeito que vocês aprenderam, com certeza o coletivo que teve essa oportunidade, né, como a Laudicea disse, a honra de estar com vocês, cresceu muito, né? Então, é essa construção aí cotidiana, bem fundamentada, que a gente precisa levar adiante e se fortalecer, né? Demarcando a importância da nossa área, do nosso fazer, consciência dentro da escola. É isso, gente. Boa tarde. Obrigada, Ana. Sim, Caroline Silva está dizendo, trago essas indagações, pois sou mãe de adolescente que passou por equipe multidisciplinar e ela só concluiu o ensino médio devido a esse trabalho coletivo. Excelente, que bom, não é? Um trabalho coletivo, mas coletivo numa perspectiva inclusiva, né? Então, muito bom. Mariane diz que vai precisar se retirar, mas agradece a partilha das meninas, professora e participantes, me fez refletir sobre minha recente vivência de estágio também. Parabéns a todas. Deixa eu ver quem mais. Emanuele, o trabalho com a educação inclusiva permeou desenvolver parcerias com os profissionais do AE, mapear as realidades desses alunos, ligações telefônicas, buscando sempre refletir com toda a equipe escolar a importância de oportunizar esses alunos diferentes posturas educacionais de acordo com a realidade deles. Elis, querida Regina, Elis Regina Ferreira, querida, parabéns, ela está dando parabéns a Marina, parabéns, Fabíola, o meu curso correu aqui, desesperado, deixa eu ver, tem um Liuba, queria ouvir tudo, muito boa exposição, ela ficou bem entusiasmada com a exposição de Bianca, provavelmente, não sei se Liuba está ainda aqui, provavelmente, não sei se ela trabalha com uma escola, ela é psicóloga escolar, não sei se ela trabalha com jovens nessa idade, né, com crianças nesse ensino fundamental 2, não sei se ela está aqui, mas sinta-se à vontade, Liuba, para colocar aqui alguma questão que você tenha interesse, né. Nós temos o interesse de aprofundar algumas práticas, as meninas estão convidadas, né, as minhas meninas estão convidadas para participar, e todos vocês, né, para participar do colóquio de psicologia escolar da UNB, que vai acontecer no final do mês de outubro, né, e eu não sei se as meninas têm o link, né, pode colocar aqui para quem tiver interesse, e as meninas já estão convidadas para levar o passo a passo dessas intervenções, ao invés dessa coisa mais corrida, talvez se concentrar num determinado tipo de ação, né, já estão convidadas, são psicólogas, não são mais minhas alunas, mas eu já faço o convite. Era para mostrar tudo, Ismael, eu sei, mas não dá. E olhe que isso que elas mostram aí realmente o supra-sumo do supra-sumo, porque tem muito mais coisa que a gente não tem, né? Vanessa diz, parabéns, Bianca, apresentação maravilhosa. Deixa eu ver o que tem mais. Auxiliadora, obrigada pela partilha. Aniline, sua experiência de estágio foi riquíssima, Bianca, ótima fala. Rebeca, Bianca, experiência maravilhosa. Ismael, vocês ainda vão ter a oportunidade de ouvir essas pessoas de novo no próximo unidade, na disciplina. Então, eu já vou dizendo aí para elas o que elas podem focar. Vocês aí vão poder pedir muito, viu? O estágio foi muito organizado, tenho certeza que produtivo também. Parabéns, Rafaela. Vanessa Macedo, parabéns, Rafaela. Enfim, e aí vem mais questões. Gente, os alunos, Ana Patrícia, realmente os alunos com necessidades educacionais especiais demandaram nesse período de ensino remoto,
mas eles demandam sempre, porque, né, a gente sabe que é de direito, não é? É dever da escola prover condições, né, de aprendizagem para todos, em qualquer que seja a condição. Então, realmente, nós psicólogos temos um compromisso e precisamos nos aprofundar cada vez mais nas possibilidades, né, de colaborar efetivamente para uma escola inclusiva, né, uma escola que respeita a diversidade, a pluralidade, todos os sujeitos em suas condições mais diversas. Parabéns, meninas. Eu já me coloco no meio das meninas, né? Porque meninas, não sou mais uma menina, mas parabéns, meninas, já fica achando que é comigo também. Gente, muitas, né, apresentações maravilhosas. Alguém aqui que eu não li, que disse, você não leu o meu? Indira, querida, que riqueza de experiências de estágio, com muito embasamento teórico metodológico, sensibilidade. Parabéns, Bianca, Rafaela e Marina. Vocês contribuem muito com a psicologia crítica preventiva e relacional. Cida Tavares, parabéns, meninas. Já li de Manoele. Eu acho que é isso, né, minha gente? Eu acho que é isso. Hoje o curso de pedagogia e educação no campo tem uma colega surda e mesmo na UFPB teve dificuldades para os intérpretes, então a gente precisa, né, estar sempre lutando né, e fazendo com que esses direitos eles possam, de fato, né, estarem sendo efetivados, né? Tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa, alguma observação? Não? Não. Então, eu queria agradecer a vocês, né, pelo momento aqui, pela partilha, pela paciência de ter nos escutado. Realmente são muitas experiências, né, são muitas coisas, assim, né, o que não foi dito é porque realmente em função do tempo, mas a gente pretende aí também criar outros espaços para socialização dessas práticas, porque a gente precisa, de fato, estar socializando, co-construindo. Mariana, diga, Mariana. Professora, realmente só para agradecer a sua mediação, agradecer a apresentação das meninas, né, em nome de toda a comissão organizadora, agradecer a participação dos ouvintes, dizer que foi uma discussão assim muito boa e muito rica. Muito obrigada a todos, de verdade. Olha, a Ilba está dizendo aqui, é muito bom ouvir as experiências de estágio porque são pontuais, são focadas e a mim me parece que ajuda a gente que está na prática diária, enxergar umas coisas e possibilidades que podem passar batido. Obrigada, Liuba, de novo. Gente, é isso. Agradeço mais uma vez as minhas ex-alunas. Bianca agora faz mestrado comigo. Achou pouco ser minha monitora, ser minha extensionista, ser minha estagiária. Aí agora é minha aluna de mestrado. E as minhas queridas Marina e Rafaela, né, que eu sempre digo assim, terminaram o curso, mas ficam comigo até quando quiserem, né? Então, nós temos um grupo de estudo que acontece às quartas-feiras, com pautas e com datas que a gente organiza, depender aí de outras atividades. Então, agradeço todas e todos, e um forte abraço, e vamos aproveitar a programação, ainda que temos outras mesas hoje à tarde, e amanhã a programação também está riquíssima, tá bom? Um grande abraço e nos vemos. Muito obrigada, pessoal, pelos comentários. E bom evento para todo mundo. Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.